Boa tarde, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos os que aqui estão me assistindo. Estamos aqui com a graça de Deus para mais uma vez estudarmos a tua santa palavra, para ver o que o Senhor tem para nos ensinar mais uma vez. E hoje com o nosso estudo 9, a verdade sobre a morte. Nesse estudo hoje vamos entender a verdade sobre a morte. Vamos entender o que acontece verdadeiramente a alguém quando ela morre. O que acontece com a pessoa quando morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para algum lugar? Reencarna? Fica vagando pelo mundo? Isso é o que vamos ver hoje. Então, antes de iniciarmos, vamos pedir ao Senhor, o teu Santo Espírito, vamos pedir sabedoria a Deus para que Ele possa iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender o que Ele quer nos ensinar. Santo Jesus, aqui estamos em Tua presença, Pai. Estamos aqui, meu Deus, para Te entregarmos a nossa vida em Tuas mãos. Vamos estudar a Tua santa palavra, Pai. Pedimos, meu Deus, o Teu Santo Espírito conosco. Ilumine a nossa mente, transforme, Pai, a nossa vida por Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. O que acontece a uma pessoa depois da morte? Muitas tentativas foram feitas para se responder a essa pergunta, mas a maioria das explicações só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta que produza segurança, e só podemos encontrá-la na Palavra de Deus. Então hoje vai ficar claro o que acontece após a morte. Primeira pergunta: que material Deus usou para criar o ser humano? Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Que material Deus usou para criar o ser humano? Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, barro mais fôlego de vida é igual a alma vivente, o ser humano. Nós somos a junção de duas coisas, barro e o fôlego de vida de Deus. A partir disso, nós somos uma alma. Irmão, entenda, eu e você não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, a partir disso, nós somos uma alma vivente, nós somos um ser humano. Pergunta 2. Como a Bíblia se refere à alma? Vamos lá, em Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então a gente vê nesse texto que está se referindo a pessoas. Quando se fala alma, está se referindo a pessoas. Lá em
Deuteronômios, capítulo 10. Verso 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Mais uma vez se referindo alma a pessoas. E Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse é o próprio Senhor dizendo: todas as almas, eu, você, meu irmão, são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quando a Bíblia se refere à alma, está se referindo a pessoas. Então, todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva, tá certo? Pergunta 3. O que acontece com a pessoa que é uma alma vivente quando morre? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Agora vamos começar, já que entendemos como somos feitos, como nós somos referidos pela Bíblia, agora nós vamos começar a entender o que acontece conosco quando nós morremos. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vamos lá. Letra A. Espírito, ar ou fôlego de vida volta para Deus. Eclesiastes 12, 7. Letra B. O nosso corpo volta a ser pó. Está lá em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o corpo volta a ser pó. Letra C. A memória é entregue ao esquecimento. Eclesiastes capítulo 9. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então a memória é entregue ao esquecimento. E letra D. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Em verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E Jó, capítulo 7, a gente viu que esses textos de Eclesiastes são claros ao afirmar que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura, ela vai para a terra e ali permanece. Jó capítulo 7, verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Para onde vai a pessoa que é uma alma vivente quando morre, após a morte? Vai para o céu? Vai para o inferno? Fica flutuando no espaço? Ou ela vai para a sepultura? A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos estão na sepultura. Todas as pessoas que já morreram estão nas sepulturas. Elas nunca mais vão se levantar de lá. Elas nunca mais vão voltar à vida. Somente na ressurreição do último dia, a sua memória é entregue ao esquecimento e a pessoa lá ela volta a ser pó. Essa é a morte. Simples. Essa é a morte. Letra E. Os mortos têm conhecimento de alguma coisa? Sim ou não? Não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ele não deseja, que é Satanás, não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, irmão, as pessoas que agora estão mortas, as pessoas que já morreram, elas estão mortas. Nunca mais voltarão à vida. Nunca mais subirão por vontade própria. Nunca mais sairão das sepulturas. Nunca mais sairão vagando por aí ou aparecendo e conversando com pessoas. Quando esses tipos de situações acontecerem, ou se já aconteceu com você, fique sabendo que não é a pessoa que você conhecia, mas sim o próprio Satanás para tentar te enganar. Foi o próprio Satanás que lhe apareceu. Então, irmãos, se esses tipos de coisa acontecerem, saiba que é o próprio Satanás e seus anjos querendo arrancar sua salvação, querendo fazer você pensar que ainda mesmo após a morte existe oportunidade de salvação, mas a Bíblia é clara ao afirmar que a oportunidade de salvação é somente enquanto existe vida, porque a partir quando você morre, você já foi julgado, sua sentença já está assinada. Então, por isso, irmãos, que eu falo e repito em todos os meus vídeos, todos os meus shorts, se arrependam dos seus pecados agora. Aceitem a Jesus Cristo agora. Mudem os seus maus caminhos.
Mudem os seus maus jeitos de pensarem e se entreguem a Cristo agora, porque é somente agora que é a oportunidade. Você não sabe o que pode te acontecer daqui a pouco, o que pode acontecer amanhã. Você não sabe, por isso, irmão, é agora o momento. Pergunta 4. Quem unicamente possui imortalidade? Quem é o único neste universo que é imortal? 1 a Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, quem é o único ser neste universo que possui imortalidade? É o próprio Deus. O único que possui imortalidade é Deus e somente Deus. Pergunta 5. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Que condição nós, seres humanos, teríamos conservado a nossa imortalidade até hoje? Sobre que condição a gente, ser humano, seria imortal até hoje? Gênesis 2, 16, 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é nada mais, nada menos do que você desobedecer às leis do Senhor. Então, a lei que Adão e Eva tinham era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Assim, eles seriam imortais. Nós, toda a nossa geração seria imortal. Nunca teríamos experimentado a horrível morte, o pecado. Mas por culpa de pecado, graças ao pecado, hoje sofremos o que sofremos, passamos pelo que passamos, por dor, por morte, por perdas de familiares. Sofremos o que sofremos hoje por culpa de pecado. Por isso que o pecado não vale a pena. É essa o nojento rosto, a nojenta face do pecado. Pergunta 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe a
morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, desde lá do pecado de Adão e Eva, agora este pecado correndo nas veias, no sangue de Adão e Eva, agora passa por toda esta nossa geração. Desde Adão até agora, nos dias de hoje, nós sofremos as consequências do maldito pecado, que é a morte, a destruição. Pergunta 7. Como Jesus considerou a morte? João capítulo 11, verso 11 ao 14. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Não tem outra figura melhor para você descrever a morte como um sono. Porque o sono, você deita, dorme na esperança de acordar novamente. E durante as 8 horas de sono, durante a noite inteira, você está inconsciente. A partir do momento que você deita, que você dorme, você desperta. Como se tivessem passado apenas segundos e você já voltou a acordar novamente. Assim é a morte. Assim é o que todos os salvos em Cristo, todos aqueles que decidiram entregar a sua vida a Cristo e que morreram, estão aguardando. Eles estão no sono dos justos, que irão ressuscitar quando Cristo voltar, num piscar de olhos. Até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Está lá em João capítulo 5, verso 28, 29, que diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Até a volta de Jesus. Então, aqueles que estão mortos, que entregaram a sua vida a Cristo, que se arrependeram e que venceram seus pecados e que morreram, irão ressuscitar quando Cristo voltar. Está chegando o dia disso acontecer, em que os mortos em Cristo vão levantar das sepulturas quando Deus chamar. Louvado seja Deus por isso. E pergunta 9. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Então, irmãos, a Bíblia é clara ao afirmar que aquele que está em Cristo, que aquele que decide se entregar a Cristo, ainda que morra, viverá. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, nem mesmo eu sei se eu vou passar pela experiência da morte. Só que saber disso, não importa. O que importa de verdade é que nós estejamos salvos. Porque a morte não tem poder sobre os que estão em Cristo. Então, irmãos, o momento é agora. Decida entregar a sua vida a Cristo. Você não conhece o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer com você daqui a pouco. Então, irmãos, aceitem a Cristo. Decidam se arrepender dos seus pecados hoje. Entreguem suas vidas agora a Ele. Porque somente Cristo vai te libertar da morte. Cristo tem o poder de te dar a vida eterna. Só que você precisa aceitar. Cristo te chama. Se arrependa dos seus pecados. Porque mesmo que você passe pela experiência da morte, mesmo que você morra, se você estiver salvo em Cristo, você vai ressuscitar, no abrir e fechar de olhos. Recapitulação. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma, na Bíblia, é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficaram na sepultura até a volta de Jesus. Louvado seja Deus. Compromisso de fé. Você, meu irmão, minha irmã, você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Você crê que a morte é um sono e que os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Você quer reafirmar a sua aceitação? Você reafirma a sua aceitação de Cristo como seu Salvador? Você deseja obedecer-lhe em tudo e quando ele voltar, receber a imortalidade? Então, irmãos, este foi o vídeo. Que Jesus Cristo esteja com cada um. Que cada um aqui que esteja me assistindo permita que Cristo possa habitar na vida de vocês. Que cada um que esteja me assistindo se arrependam verdadeiramente dos seus pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ao Senhor entregamos a nossa vida, Pai. Meu Deus, pedimos, Pai, que o Senhor venha iluminar a mente de cada um. Que o Senhor, meu Deus, possa nos ajudar a vencermos o maldito pecado, Pai. Nos ajude a entregarmos a Ti, Jesus. Porque breve o Senhor voltará e nós queremos estar salvos, Pai. Te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.